Nós vamos conversar aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes agora, ao vivo, com o deputado federal Roberto de Lucena, que é do Podemos de São Paulo, deputado que é o autor, né, dessa proposta de improbidade administrativa que foi modificada, né? Vamos falar já de início aqui essa questão, porque justamente houve uma mudança durante o tempo em que houve a tramitação na Câmara Federal daquele que era o projeto original e desse que acabou sendo aprovado ontem a toque de caixa na Câmara Federal. Qual o principal prejuízo dessas mudanças todas, hein, deputado? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio Humberto e bom dia, amigos. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Nós trabalhamos, quando apresentamos a proposta em 2018, em cima do resultado de um trabalho profícuo de técnicos, especialistas, de juristas, o Judiciário, através do ministro Campbell, Ministério Público, Tribunal de Contas da União. Foi uma proposta amadurecida com audiências públicas na Câmara, e na tramitação foi criada uma comissão especial, onde foi estabelecido como relator o deputado Zarattini, de São Paulo, e nós não tivemos audiências públicas. Em seguida, no ano 19, não tivemos condições de deliberar, porque o primeiro substitutivo apresentado, ele desfigurava radicalmente a nossa proposta, que tinha o objetivo de promover a atualização da lei de improbidade, não a sua flexibilização. Então, nós conseguimos, naquele momento, segurar, provocar novas discussões. O ano de 2020, nós tivemos a suspensão dos trabalhos presenciais nas comissões, a comissão especial. Isso prejudicou muito o debate público com a sociedade, o debate interno no parlamento, e nós fomos surpreendidos nessa semana, anteontem, às 17h11, com a publicação, a inserção do relatório do substitutivo ao nosso projeto de lei, um novo texto, mas fomos surpreendidos ainda mais quando, em seguida, 2 minutos depois, foi submetida ao plenário da Câmara a aprovação do requerimento de urgência. Isso possibilitou que, mesmo não tendo passado pelo Colégio de Líderes, o plenário da Câmara avaliasse ontem e votasse, e ontem foi aprovado esse substitutivo. Nós temos algumas preocupações que foram colocadas no plenário. Nós pedimos que voltasse a comissão especial, pedimos que houvesse o aprofundamento da discussão em cima desse novo texto. Não foi possível. Eu quero aqui registrar que houve avanços. O substitutivo melhorou a nossa proposta em muitos aspectos, mas foi um cavalo de Troia, onde, por exemplo, a imprescritibilidade no ressarcimento ao dano do patrimônio público, que é um instrumento que simplesmente desapareceu do texto, e isso isso gera uma expectativa de impunidade. Segundo, o substitutivo ele isenta de responsabilidade por improbidade o agente que, tendo sido acionado por improbidade, foi absolvido criminalmente, e, eventualmente, isso pode acontecer por insuficiência de provas, mas ele depois não pode ser responsabilizado por improbidade. A questão do nepotismo era gritante, que abria um precedente para a contratação de parentes, quando esses demonstrassem qualificação técnica. Nós conseguimos ontem que a súmula vinculante fosse considerada no substitutivo, mas os dispositivos auxiliares não foram alterados. Eu fico na dúvida se isso não dificultaria hoje o enquadramento na lei de improbidade em casos em que se pratica esse tipo de nepotismo. Prazos para investigação do Ministério Público, também uma aberração.
porque estabeleceu-se o prazo de 6 meses mais 6 meses. Agora, imagina que em investigações mais complexas, que envolvem, inclusive, a necessidade de documentos no exterior, de investigação no exterior, o Ministério Público tem que cumprir esse prazo em 6 meses, mais 6 meses. Isso me parece uma condição de limitar o aprofundamento das investigações. A prescrição retroativa, uma figura, assim, é um monstro que foi colocado, é um dos maiores monumentos à impunidade na área penal. E, assim, mais um ponto só, teria vários para colocar aqui, que é a questão de honorários de sucumbência do Ministério Público, que me parece aí um instrumento intimidatório. Então, nós fizemos essas pontuações no plenário ontem. Como eu disse a você, foi feito um trabalho, o substitutivo avançou, melhorou a nossa proposta em muitos aspectos, mas se transformou num cavalo de Troia, onde acabaram passando alguns pontos como esse, que, na minha opinião, flexibiliza a lei de improbidade. Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O senhor diria que houve ali uma união de, como é que eu diria, de parlamentares que já tiveram Polícia Federal na porta, já foram alvo de investigação, parlamentares sempre colocados sob suspeita de corrupção, de improbidade, uma união desse tipo de gente com aqueles parlamentares que, embora ainda não tenham sido alvos de investigação, são aliados de figuras que já passaram por isso ou estão passando por isso. O senhor acha que essa foi uma coisa que surpreendeu ao senhor, que é o autor do projeto, de um projeto que foi completamente desfigurado, e surpreendeu a opinião pública, né? Aqui o que o senhor atribui essa mobilização, porque foi impressionante, assim. A urgência foi aprovada por quase 370 votos, e o projeto aprovado por 400. Então, assim, e sendo um projeto tão ruim, né, que ilumina a impunidade, né, que privilegia a impunidade, isso torna enfim, a decisão ainda mais estranha e chocante. A que o senhor atribui isso, essa mobilização súbita aí da turma lá de todos os deputados, da maioria dos deputados federais? Cláudio Humberto, é sempre uma satisfação falar com você. Como eu disse a você há pouco, o substitutivo, ele melhorou muitos aspectos do projeto de lei que nós apresentamos. Qual é o problema? O problema é que ele se prestou ao serviço de se transformar num cavalo de Troia para carregar para dentro do projeto pontos como este e outros que parece que são boas ações, como, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos da pessoa condenada por improbidade, o agente público condenado por improbidade. Como é na regra atual, 8 a 10 anos. Como ficou no substitutivo? Até 14 anos. Ou seja, ele aumentou a possibilidade de punição, aumentou o tempo da punição para o político que cometer, e aí não é só o parlamentar, é o político, é o gestor público que cometeu um crime de impunidade. Mas onde está aqui a maldade? Tirou o prazo mínimo, esse prazo de 8 anos. Ou seja, isso aqui pode virar 6 meses, pode virar 1 ano, 2 anos. Aumentou a pena máxima, mas tirou a pena mínima. Foram pegadinhas assim, colocadas, dispositivos assim, que foram descaracterizando o objetivo e o espírito da proposta. Eu entendo que era um clamor, eu compreendo, e a sociedade compreende isso, era um clamor dos gestores do Brasil de que nós fizéssemos a atualização dessa legislação. E essa proposta, ela veio, e aí a palavra do presidente Arthur Lira, nesse ponto, nesse aspecto, ela é ponto pacífico, a proposta, ela separa o joio do trigo. A proposta é importante. E ontem, o plenário da Câmara, ele, na verdade, votou o tema. Por quê? Porque não houve tempo de se discutir o substitutivo.
Esse substitutivo, até às 17h11 de anteontem, ele era desconhecido. Ele era etéreo, ele estava guardado. 17h11 ele foi inserido no sistema. E 17h13, apenas 2 minutos depois, começou um processo de votação de requerimento de urgência que durou 8 minutos. Então, eu nem considero que tenha sido por maldade. Uma comissão especial apresentou a sua proposta, o plenário majoritariamente desconhecia essa proposta, nós não fizemos audiência pública, não debatemos esse conteúdo, e se tivéssemos debatido o conteúdo, naturalmente ele teria chegado ao plenário de maneira diferente. Agora, é claro que ele pode representar o interesse ou as preocupações pontualmente de algumas pessoas. Deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, está ao vivo aqui conosco. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, deputado, o senhor se arrependeu de ter mexido nessa história? Porque, pelo que eu entendi, esse projeto foi apresentado com o intuito de melhorar uma lei que já existia e está saindo da Câmara pior do que entrou e pior do que a lei que já existia. O senhor se arrependeu ou não? Não, de jeito nenhum, Thaís. A gente não tem como se arrepender quando a gente faz o que tem que ser feito. Eu tenho a compreensão perfeita, e eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Mista. E nós lutamos, a nossa frente, a Frente Parlamentar Ética de Combate à Corrupção, com a Adriana Ventura, e outros companheiros e outras lideranças sensíveis ao tema, cuidadosos e com as mesmas preocupações que nós, lutamos para exatamente cumprirmos esse propósito. Então, eu não me arrependo de ter provocado essa discussão, feito essa reflexão, de ter canalizado as preocupações de segmentos e setores da sociedade, porque nós construímos isso de maneira legítima, construímos isso de maneira técnica. O TCU participou da elaboração da proposta, o Judiciário, através do STJ, representado pelo ministro Campbell, foi quem coordenou os trabalhos deste grupo de trabalho. Nós tivemos o Ministério Público fazendo as suas contribuições, nós tivemos técnicos e especialistas, então nós fizemos a nossa parte. Quando você entra com uma proposta na Câmara ou no Congresso, você sabe como ela entra, você não sabe como é que ela vai sair, porque são 513 cabeças que estão aglutinadas em agremiações políticas partidárias e que representam setores distintos da sociedade. É natural que uma proposta ela passe por todo o trâmite e ela seja modificada. Muitas vezes ela é aperfeiçoada, ela é melhorada, outras vezes ela sofre algum prejuízo. Neste caso específico, nós trouxemos à Câmara... Virou um Frankenstein. Nesse caso específico, deputado, virou um Frankenstein o projeto? Eu não diria isso. Eu entendo, como eu disse a você há pouco, Cláudio Humberto, que o substitutivo, ele melhorou a proposta em muitos aspectos. O relator, ele fez quase tudo certo. Agora, fazer quase tudo certo não é fazer tudo certo. É como no jogo de futebol, que o atacante ele pega a bola no meio de campo, e ele vai driblando e vai até dentro do gol. Ele fez quase tudo certo. Se ele não chutar para o gol, chutar para fora, quase tudo não é tudo. Então, ele fez quase tudo certo. Ele fez, no primeiro momento, as audiências públicas, ele dialogou com a sociedade, com os partidos, nos ouviu. Agora, ele permitiu que esse substitutivo se transformasse, como eu disse para você, nesse cavalo de Troia, colocando no texto essas distorções. Deputado federal Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, autor dessa proposta, que foi modificada e explicada aqui pelo deputado. Muito obrigado pela entrevista ao Jornal Gente, hein? Um grande abraço, bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Eu agradeço, um grande abraço, muito obrigado. Estamos recebendo aqui a imagem